Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos todas, todos, todes à Jornada Internacional de Direito, LAUIC. Eu sou Elizabeth Baraúna, advogada, mulher preta, mestre e doutoranda PUC-Rio, membro do Núcleo de Pesquisa Antirracismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenada pelo professor Lúcio Almeida. Também sou diretora financeira da Sociedade Brasileira de Direito Antidiscriminatório, SBDA, pesquisadora CNPq também pelo Grupo Trabalho e Políticas Públicas, pela PUC-Rio, membro IAB, secretária adjunta da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio de Janeiro e também presidente da Comissão da Verdade e Escravidão Negra no Brasil, da OAB/Rio de Janeiro, dentre outras comissões do IAB, como Criminologia, Seguridade Social e outras comissões que visam a transversalidade do campo do saber para um melhor entendimento e visando sempre a equidade social no nosso país, né? Hoje eu venho falar sobre feminismo, consumo e influência digital, mas dentro de uma temática mais ampliada de direito do consumidor sob a ótica feminista, no que se refere a consumo e influência digital. A priori, gente, eu trago aqui uma citação de Galeano. Galeano, ele disse: o sistema fala em nome de todos, dirige a todas suas imperiosas ordens de consumo e espalha a febre compradora entre todos. Aqui tem um pouco mais, de forma mais esmiuçada, a minha apresentação, né? O meu currículo. E por que falar de feminismo nas relações de consumo? Gente, primeiro, falar de feminismo, a gente precisa fazer uma distinção entre sexo e gênero, né? Sexo é um atributo biológico, enquanto gênero é uma construção social e histórica, né? O racismo que justificou a escravidão de negros e índios, né, e que balizou também a saída, né, da servidão na Europa e a entrada do sistema liberal, deixou marcas indeléveis no continente latino-americano, a exemplo da colonialidade do saber, do poder e do ser no nosso continente, né? Reproduzindo hierarquia racial, econômica e colonial. A identidade nacional, que é extremamente o imaginário colonizado europeu. Essa dialética consumo e feminismo, ela se dá pelo seguinte: o feminismo ele surgiu como uma ideia de libertação da opressão do patriarcado. Mas existe uma identidade universal para esse conceito mulher? Será que todas as mulheres elas passam por situações socioeconômicas diante do quadro brasileiro e usufruem das mesmas benesses que ele se dispõe? A relação de consumo, como mencionou Galeano, ela fala realmente em nome de todas as mulheres? Ou seja, e ainda, essa pluralidade feminina, considerando a questão majoritária brasileira, que é feminina, negra e periférica, ela se reproduz na publicidade de consumo que é propagada nas nossas mídias, redes sociais e de comunicação. E esse pluralismo feminino com a nossa diversidade, né? Feminismo lésbico, feminismo trans, feminismo cis, isso tudo precisa ser melhor refletido. Por quê? Porque a participação feminina nas relações de consumo ela tem uma representatividade no cenário brasileiro atual que é completamente expressivo. Né? Estudo do PNAD, né? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizado pelo IBGE, corrobora que somos 52% da população brasileira e 51,6% de mulheres negras, 88 milhões de mulheres com mais de 14 anos exercendo força de trabalho, sendo elas 46,4% fazendo essa força de trabalho.
Ou seja, a pandemia ela trouxe transfigurações, sim, para a nossa sociedade, intensificou a crise da mulher no mercado de trabalho, mas as multiformas de atuação da mulher no contexto social, ela não sofreu nenhum tipo de hesitação. O que nós temos hoje, à luz do pensamento da economia feminista, é que as questões domésticas formais, elas agregaram valor de uma forma muito expressiva e muito importante a ser analisada. Porque, se a gente pensar a relação da participação feminina nas relações de consumo, nós temos que pensar ainda que a economia do trabalho doméstico ele é a forma mais basilar de consumo e, estando as mulheres empregadas ou não, elas não saem da cadeia. Ou seja, podemos rapidamente identificar e entender que qual fosse o percentual de contratações ou até mesmo de desemprego, conforme apontou o CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que também é um estudo realizado pelo IBGE, significa dizer que é interessante para a economia sempre manter a mulher no cenário econômico e dentro da cadeia de consumo. Por quê? Porque a mulher brasileira ela controla 66% do consumo brasileiro. Ela significa 1,3 trilhão de reais. Tendo em vista todas essas considerações iniciais, é importante ainda nós enfatizarmos que existe uma necessidade da mudança de paradigmas. Historicamente, nós já podemos abordar a ruptura de vários padrões sociais, tais quais o voto feminino, a entrada nas esferas públicas, a luta por igualdade de direitos, a pílula anticoncepcional, a adoção do perfil acadêmico, né, a mudança de perfil profissional, a mulher solteira, a renda própria, a contemporaneidade com relação ao empreendedorismo, porque o empreendedorismo, se nós formos avaliar qual é o gênero do empreendedorismo, ele é feminino. E qual é a cor? Ele é negro, tá? Ele é preto, melhor dizendo. E essa estrutura histórica, ela é conceitual e tem essa relevância de participação feminina nas relações de consumo e de mercado. E o mercado e a economia, eles entendem perfeitamente isso. Essas ponderações, elas são constatadas ainda através de outros itens, né? A OMS aponta que a expectativa de vida da mulher ela é maior que os homens. Por quê? A mulher ela tem um autocuidado muito maior, ela tem uma autopercepção física muito maior, ela procura mais atendimento médico, né? A mulher ela tem um instinto de cuidado, um dever também de cuidado, que leva, isso não só com ela, mas também a terceiros, e que leva ao consumo indireto. As mulheres, elas são arrimo de família. Hoje nós já temos 37% de famílias monoparentais no nosso âmbito da sociedade brasileira. Muito embora as mulheres ganhem 30% menos que os homens. E as mulheres já lideram o perfil educacional no país. E para poder consubstanciar toda essa circunstância, nós temos o exemplo do poder decisório no consumo. E avaliando isso por gênero, é importante destacar onde nós temos decisões equilibradas, nós temos controles de decisões, tá? Decisões equilibradas nós temos nas categorias bancárias, compras de eletrônicos e informática, vestuário masculino, né? Porque nós mulheres nós ainda vestimos os homens para não saírem aí listrados, quadriculados, essas coisas assim. Nós temos um gosto mais apurado para isso. Na questão menor participação feminina, ainda se dá no tocante aos serviços técnicos, né? Eletrônico, eletrodoméstico, compra de carro, seguro de veículo. Eu acredito que na questão compra de carro nós já tenhamos um avanço, porque eu, por exemplo, adoro comprar carros, eu conheço muitas mulheres que gostam de carros.
E isso tudo se dá pelo avanço comportamental, o avanço social, o aspecto mercadológico, né? E a gestão de consumo. Na transição de canais de consumo fez com que isso tudo levasse essa transmutação com relação a esse poder decisório nessa questão das relações consumeristas. Temos essa questão do controle feminino no que é muito peculiar, moda, beleza, né? E vestuário feminino. Joia, bijuteria, maquiagem, produtos para unha, salão de beleza, vestuário feminino. Aí nós temos quase que uma generalidade. Então, a mulher brasileira ela é uma mulher que investe muito em si mesma, ela é uma mulher que tem uma preocupação extrema com a própria aparência. E só que temos 32 anos de Código de Defesa do Consumidor. E considerando que a transfiguração social, ela ainda mais se tratando da pandemia, nós sabemos que as leis elas vão a fomento da transfiguração social, beleza, mas acontece que ela não vai conseguir acompanhar passo a passo essa circunstância. Mas nós entendemos que a pandemia ela fez com que os 2 anos, né, onde nós teríamos aí um avançar de comportamento para as compras via digital, para o e-commerce, para o marketplace e tal. Isso aí, 10 anos aconteceu em 2 anos. Essa foi a grande verdade. E temos um público-alvo de maior alcance, que é o de 18 a 35 anos. O gênero desse consumo é feminino, com as peculiaridades já observadas. E ainda temos os segmentos mais movimentados, que é o da moda, saúde e beleza, né? E acessórios, com 54% a mais das compras em comparação a 2021, que é quando é o pós-eclodir da pandemia. Quais são as formas de consumo, né? Considerando o consumo digital? São e-commerce, marketplace e o showroom. O e-commerce é a venda direta pelos canais virtuais, né? Onde aquela loja que vende aquela forma vende a forma direta daquele seu produto. E o marketplace, que a grosso modo é um shopping virtual onde coloca vários outros vendedores dentro do seu portal digital e se coloca a vender para vários fornecedores. E o showroom, que é a tendência do consumidor aí é uma loja física e pegar aquele produto e depois comprar de modo online. Existe dentro dessa relação de consumo a questão da dualidade constitucional, né? Por quê? Porque nós temos a questão da defesa constitucional da liberdade, né, econômica e ainda da questão da harmonia e transparência das relações de consumo. A gente está falando do artigo 170 da Constituição Federal e do artigo 5º do inciso 32. Só que a perspectiva para uma boa prática jurídica consumerista nos dias atuais, né, ela tende a uma análise das formas de gestão de consumo, principalmente no tocante à impulsividade que pode permear aí ao consumo das mulheres. A segurança, ela gira em torno da regularidade dessa empresa fornecedora. São os quesitos básicos que você teria, né, mesmo na forma rudimentar de aquisição. A razão social, não empresarial, né, a formalização de CNPJ ou CPF daquele prestador de serviço ou vendedor de produto, endereço físico e eletrônico palpável, plausível, correto, informações completas de pedido, localização, contato, nota fiscal, conferir a segurança do site ou aplicativo, conferir se o site ou aplicativo tem a URL, possui HTTPS e o cadeado da página segura, pesquisar sobre a reputação da loja, né? Outra dica também, antes de comprar, é saber o histórico da loja nessas plataformas. A aquisição, ela pode se dar por meios de... uma tríade, né? Que pode ser meio físico, híbrido ou digital. O que eu acabei de falar sobre as informações. Os pagamentos, eles têm que ter os meios confiáveis, que são
os normais, né? Cartão, boleto, você pode pagar também no ato do recebimento, mas já temos meios mais modernos, né? O advento do Pix. Existem plataformas de segurança de pagamento, né? Como Mercado Pago, PicPay, ou seja, o transporte, o meio de transporte, o valor de frete tem que se ater a essa circunstância. O recebimento, que é o tempo de entrega, a forma de recebimento, a autorização para receber. E o direito de arrependimento, em nenhuma transfiguração desses meios de consumo, ele se perdeu dentre garantia, tá? O artigo 49 do CDC, ele se mantém 7 dias para arrependimento da compra feita fora do estabelecimento comercial físico. E ainda, quais são as balizas de limitação do mercado para as aquisições de consumo, né, para as aquisições e consumos dentro ou fora do ambiente físico? Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, temos a LGPD e temos o CONAR. As balizas normativas advindas do Código de Defesa do Consumidor, temos o artigo 6º, Direito Básico do Consumidor, 31, que é Direito à Informação, 39, que veda as práticas abusivas, 49, Direito de Arrependimento, artigo 26, no tocante ao prazo ultrapassado os 7 dias para produto de 30 dias, né, para poder reclamação de produtos e serviços não duráveis, 90 dias para produtos duráveis. Atenção ao vício oculto, na ocorrência de problema ou dano. E para aqueles que são visíveis, né, temos a garantia legal. É importante também discernir sobre a garantia contratual e a estendida. A garantia contratual é aquela que você ou faz, que não é obrigatória, mas que você formaliza com o fornecedor, né? O consumidor, ele via documento, ele aumenta o prazo daquela cobertura, né, que é o da garantia legal, 30 e 90 dias. E a garantia estendida é aquela que é onerosa, mais onerosa ainda ao consumidor, ao qual ele, na verdade, formula um seguro. Por que é importante mencionar essa temática? Porque quando você está fazendo uma aquisição via digital, se dá muito aquelas questões, você vai pulando etapas, você vai próximo, e aquelas marcações já estão feitas. São mecanismos até nocivos que o próprio direito digital, que é uma esfera que eu não vou adentrar, ele tem como um termo, né, que é uma nocividade no ato do consumo, que induz o consumidor a erro. E você, às vezes, adquire, sem querer, extensões do produto ou do serviço em função de garantias que não são as legais, as que estariam dentro do propósito da sua aquisição. Então, as principais reclamações consumeristas na vida digital são atraso ou não entrega do produto, pedido cancelado após a realização da compra, a de produto entregue diferente ou incompleto com danos, produto ou serviço indisponível, maquiagem com desconto quando, na verdade, o desconto oferecido não é real, falha no atendimento, oferta 24 horas, atendimento não, tá? E aqui nós temos alguns casos concretos, como serviço incompleto, que é exemplo daquelas reclamações. Mas o que eu queria atentar dentro desse contexto dos casos concretos é uma outra circunstância, que é a circunstância das questões mais recentes, e principalmente as voltadas para o campo realmente do feminismo, né, ou da questão feminina nas compras, nas aquisições digitais. A mulher como objeto de consumo, por exemplo. Existiu um caso concreto em julho de 2017 sobre a diferença no preço do ingresso para estabelecimentos de entretenimento. Existiram 2 decisões e 2 fundamentações muito interessantes a respeito desse caso, que era a discriminação da mulher e sua visualização como objeto de consumo, né? A mulher como insumo na atividade econômica, ou seja, isca para atrair clientes, e considerada como prática abusiva, né? Aqui um exemplo. A decisão
reconheceu o uso da mulher como forma de atrativo, e o parecer do Ministério Público, que também acolheu esse entendimento, e exemplificando esse caso, seria como se fosse, por exemplo, para vender o bebedouro, né, dentro de uma prática normal seria assim, e sendo um atrativo seria assim. E a segunda fundamentação alega o equilíbrio ao acesso dos dois sexos para um ambiente mais favorável para a sociabilidade, que o público masculino é sempre superior ao feminino, chegando a 60% total de frequentadores, que isso visa, na verdade, diminuir a desigualdade espacial, culturalmente maior em função da remuneração dos homens face às mulheres, né, estimular a frequência nas casas noturnas e da ligação do conceito de Bourdieu sobre a dominação masculina nas estruturas sociais, né, e que os agentes sociais já têm essa questão entronizada a respeito da masculinidade e que ver prática como essas é um equilíbrio, né, nas relações de consumo. A decisão, então, foi deferida, né, foi procedente, dizendo que poderia sim, né, ser uma forma de possibilitar essa equiparação da mulher nesses ambientes. A diferença é a seguinte: a primeira fundamentação foi julgada por uma mulher, né, que julgou como prática abusiva, e a segunda foi julgada por um homem. Nós podemos aí observar o julgamento pela perspectiva de gênero também, né? E também vamos observar que a gente, em se tratando de princípios de garantias constitucionais, de garantias dentro da política de consumo, né, e do princípio da dignidade humana, que é de proteger o indivíduo contra todo e qualquer tratamento degradante e discriminação odiosa, não se importa o gênero. Mas surgem aí dois polos realmente muito interessantes para a reflexão, considerando que existe um caráter discriminatório. Isso aí é indiscutível. É impossível a gente não mencionar a taxa rosa. Existe diferença nos preços dos produtos para as mulheres e para os homens? Sim, existe. O quanto é que essa diferença? Quais as razões para essa diferença? Olha, 82% das mulheres não percebem, 89% acham normal, 92% não negociam preço por essa diferença, 97% concordam que é mais caro ser mulher. Em média, os produtos são mais caros 12,3%, tá? Quando essa questão vai para a zona infantil, na verdade, para bebês até 3 anos, chega a 23%. Em se tratando de brinquedos, 26%, tá? A quantidade e variedade de itens para mulheres é maior numa média de 16 itens, tá? Ou seja, significando dizer que existe uma ideia construída para um consumo maior, uma amplitude maior para o gênero feminino, ou seja, uma indução desse consumo. E o que se destaca dentro desse conceito da taxa rosa é que a imagem, como já foi falado lá na frente, importa muito para a mulher. 26% é no caso de brinquedos, sim, mas seguido do corte de cabelo, ou seja, a aparência, na verdade não, é o corte de cabelo que é mais importante. A aparência importa muito para a mulher brasileira, né? Então ela é sempre maior. As considerações até o momento, elas se dão que as empresas entendem que é para gerar uma certa competitividade, para que o homem ele também se sinta atraído para estimular a aquisição para as mulheres, né? Mas que, na verdade, a gente entende que isso não é, né? A gente entende que o homem compra presente para a mulher, Dia das Mães, Natal, aniversário, Dia dos Namorados, ou se ele fez alguma droga. Fora isso, a gente entende que os presentes eles são realmente pontuais. As mulheres, elas compram para elas. A influência digital, né, que surge aí como uma atividade, né, uma profissão com KNAI, né, com número na classificação brasileira de ocupações, ou seja, com profissão,
né? Tem classificação macro, micro e nano, tem também a sua posição na relação de consumo, o seguidor é o consumidor, o influencer é o fornecedor por equiparação, o public post é o produto, e isso tem uma relação muito objetiva com as mulheres, né? Porque são as mulheres que dominam o ambiente digital de 18 a 35 anos, como foi falado lá em cima, lá anteriormente. E a responsabilidade civil do influencer, ela existe, mesmo quando a publicidade é invisível e mesmo quando essa publicidade é paga, tá? E há necessidade de se discernir quando ela é abusiva e quando ela é enganosa. Por quê? Ela sendo abusiva e discriminatória, e ela sendo enganosa, sendo falsa, induzindo a erro ao consumidor, existe toda a aplicabilidade da baliza normativa que protege o consumidor dessas circunstâncias, através do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, e do CONAR. A aplicabilidade da teoria do risco, ela é implementada, levando a gente ao dever de indenizar, independente da comprovação de dolo ou culpa, bastando a presença dos elementos de publicidade enganosa, tá? E da prática abusiva. O dever de indenizar esses influencers, eles, na verdade, estão quando esse public post ele está desrespeitando o CDC ou o Código de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR, causando dano. E isso ele vai responder de forma solidária, tá? Existe um caso de uma influencer digital que afrontou o princípio da veracidade, que o CONAR ele foi incisivo, né? Porque existia a publicidade induzindo o consumidor a erro, dizendo que ao consumir o chá, aquela influencer dizia que existiam resultados milagrosos. Ou seja, o processo extrajudicial, né, foi efetivo e foi retirado de mídia, né? A responsabilidade civil tanto da influencer quanto da empresa, né? Todos os anúncios postados foram retirados, a responsabilidade foi objetiva, não interessando a intenção, foi considerada publicidade ilícita e foram responsabilidades de acordo com a lei. A penalidade foi aplicada. É importante ressaltar que, ao buscar casos concretos a respeito dessas questões de influencer, a gente quase não encontra, nem no Ministério Público, nem no Poder Judiciário, porque a efetividade do CONAR ela é relevante. Tá? A esfera extrajudicial, os casos julgados são realmente realizados e repreendidos pelo próprio CONAR, tá? Mas não afastando essa legitimidade do influencer, essa obrigatoriedade, e ainda a necessidade de um olhar dos operadores do direito, né, sobre essa necessidade do marketing de compliance para esses influencers digitais, né? Porque a linguagem imprópria tem que ser vedada, a violência, o cunho adulto, os atos perigosos ou nocivos, droga é droga, não existe droga recreativa, armas de fogo não tem destinação aleatória, assuntos polêmicos devem ser evitados, nós temos aí o PL das fake news, temas e garantias fundamentais devem ser discutidas na medida e nos espaços realmente através dos operadores de direito relevantes para isso, e temas adultos não podem ser confundidos em ambientes familiares, né? Então, assim, a gente entende que a participação feminina e a influência digital toma relevância no poder decisório das relações de consumo da sociedade de informação que nós vivemos hoje. Era esse o recado que eu queria passar. Eu acho que, de forma muito breve, né, eu consegui trazer um pouquinho do direito do consumidor sob a ótica feminista, e ainda que o consumo e a influência digital ele está realmente em voga, e como mulher, né, como operadora do direito, como advogada na seara consumerista, eu me sinto na obrigação e muito à vontade para dizer que a internet é de domínio público, mas não é uma terra sem lei, e
nós temos arcabouço jurídico necessário, o bastante satisfatório para poder coibir toda prática que não esteja de acordo com a necessidade da nossa sociedade. Tá? Agradeço muitíssimo a atenção de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus.